Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um Prosa Legal. Hoje eu tô de branco, porque nós estamos chegando aí já, né, próximo do Réveillon. E já aproveito para desejar a todos vocês, a nossa querida audiência, um feliz ano novo, que esse ano de 2024 seja um ano de muitas realizações e pode ter certeza que durante este ano nós vamos ter muita prosa boa. Esse ano nós estamos encerrando agora já o ano com a nossa convidada especial de hoje, que já já vou falar quem é. E o ano que vem tem muita, mas muita prosa bacana para vir, tá bom? E claro que nós precisamos imensamente do seu apoio, precisamos da sua colaboração para que esse canal cresça e possa atingir muitas e muitas pessoas. Então, já peço para você ir lá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha sem dó, para chegar ao máximo de pessoas. E também nos siga em todas as nossas redes sociais, que estão aí na tela para você, Instagram, Facebook e TikTok, ok? Lembrando que também nós estamos no Spotify. Se você estiver dirigindo, quiser ir ouvindo aí a prosa, é só ir lá no Spotify que nós estamos lá também. Beleza? Iniciando nossos trabalhos de hoje, nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, que é sobre talento e mais especificamente sobre talento musical. E para isso nós trouxemos aqui hoje uma menina que tem um talento desde pequenininha, né, que foi descoberto desde pequena, e ela vai contar para a gente toda essa sua história, o porquê. Nós estamos falando da Lívia Martins, violinista. Não é isso, Lívia? Isso mesmo. Olívia, primeiramente, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. E é uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. E gostaria que você se apresentasse, falar quem é a Lívia, qual a sua formação, quem você é, para a galera entender melhor. Certinho. Bom dia, gente. Meu nome é Lívia Martins da Silva, eu tenho 20 anos, eu sou nascida e criada em Pouso Alegre, aqui mesmo. A minha formação musical, ela começou quando eu tinha 5 para 6 anos no Conservatório de Pouso Alegre, no qual eu fiz o curso de Educação Musical. Posteriormente, ingressei no curso técnico quando eu tinha uns 16 anos. Fiz técnico em violino. Depois eu fui e comecei a dar aula no conservatório quando eu tinha 19. E atualmente eu faço licenciatura em música no Claretiano. Que legal. Eu também trabalho com casamentos, eventos e dou aula no conservatório. Você toca em casamentos, né? Isso, sim. Bacana. Eu já vi várias... A gente acompanha, né, seus trabalhos aí, Sim. né? Muito legal. Olívia, antes da gente iniciar essa prosa nossa, até para o pessoal entender um pouco melhor essa sua... esse talento e tudo, como é que foi, nós vamos assistir aqui um trechinho da entrevista que seu pai nos deu, né? Falando como que ele descobriu esse despertar seu, né? Sim. Vamos lá? Pessoal, vou contar para vocês como que surgiu o talento da Lívia no violino. Era um final de semana, eu acredito, estava aqui em casa, eu na cozinha, fazendo uns lanches, e ela, como sempre, ficava aqui na sala assistindo TV. E eu tinha ganhado de uma vizinha, uma amiga, umas fitas de videocassete. E nessas fitas tinha os Teletubbies. Na verdade, essas fitas, a minha amiga me chamou, a vizinha, falou que ia dar para alguém, eu ia jogar fora, e me chamou para me escolher algumas coisas. Peguei uns brinquedos e um monte de fitas de videocassete. E nessas fitas, como eu disse, tinha os Teletubbies, e nos Teletubbies tinham umas crianças que tocavam instrumentos, brincavam e tal. E numa delas estava uma menininha linda tocando violino. E a Lívia me chamou. Eu estava lá na cozinha, ela me chamou, papai, papai.
Eu vim aqui, aí eu falei, o que foi, filha? Ela falou, eu quero tocar aquilo lá. Ah, beleza, então tá bom, eu vou ver como é que faz pra você tocar violino. E nisso eu fui lá no conservatório, procurei saber, a moça me falou que era para levar ela para fazer um teste, que ela tinha de 4 para 5 anos. Mas assim eu levei, ela fez o teste, deu tudo certo, e assim ela começou a fazer aula de violino. E outras coisas que a gente já tinha assistido também em outros canais de TV, e ela ficava encantada, toda criança que aparecia, ou músico que aparecia na TV, ela ficava encantada com o violino. Então não teve jeito, foi dela mesmo, partiu dela. E ela começou com 5 anos lá no conservatório, formou em 2020, e é isso, hoje ela trabalha com violino, toca em eventos, casamento, e é só orgulho para todos nós. Coisa linda do papai. Muito bacana, né, Olivia, Sim, com certeza. esse depoimento do seu pai aí. E aí eu já aproveito para te perguntar, com 5 anos de idade, por que você foi escolher justamente o violino, que não é um instrumento assim tão simples, né, digamos assim, né? Olha, então, como meu pai falou aí no depoimento dele, eu conheci o violino pelo programa de TV Teletubbies. Tava passando na TV, a menina tava mostrando os violinos dela, desde pequenininha, ela tinha começado, então ela tinha todos os tamanhos de violino, desde o 1/4 até o tamanho de violino de adulto, que é o 4/4. Certo. E aí, no caso seria isso. A gente tem vários tamanhos de violino, desde um 1/8, 1/4, meio, 3/4, que é o intermediário entre o de adulto e o 4/4. Mas aí, então, o violino, ele se adapta ao tamanho da... Isso, ele se adapta ao tamanho da pessoa. Tem violino para criança? Tem violino para criança, tem violino para adulto. Olha isso. Só, que bacana, hein? É para ficar mais ergonômico, Sim. porque o violino do tamanho original dele, para uma criancinha, criança é muito difícil, né? É muito grande, Estica demais o ela braço, machuca, né? É mais complicado, né? E aí, no caso, eu fiquei fascinada pelo som, pela forma como ele é, porque o violino ele é um instrumento de cordas friccionadas, né? Então, para a gente produzir o som, nós temos que passar o arco pelas cordas e aí vem a produção sonora. Então, eu fiquei fascinada com tudo isso, com a beleza do instrumento. E o violino, ele é um instrumento que tem uma história muito interessante. O modelo que a gente conhece atualmente, ele começou a ser produzido a partir do século XVI. Isso lá em Cremona, na Itália, nessa parte da Europa, continente europeu. E aí, tem vários luthiers, a gente chama essa palavra luthier, para o artesão que fabrica o violino, né? Porque o violino, nós temos os violinos atualmente de linha de produção, que são os que são feitos em fábrica, né? E temos os violinos de luthier e oficina, que aí são pessoas, artesãos que produzem, que projetam as suas ideias em forma de instrumento. Então, no caso, o violino ele tem as suas dimensões muito específicas para poder estar sendo constituído da forma como ele é. Então, as madeiras são selecionadas, o tipo de madeira que a gente tem para os violinos, que normalmente são feitos o tampo dele de maple e o braço dele, pestano, todas essas partes pretas de ébano, que é uma madeira resistente. Que coisa, né? Tem acero também, que é uma madeira que é muito utilizada também para o violino. E aí, todas essas madeiras, o tipo de madeira, como que você vai trabalhando ela, é muito importante para o resultado final. Nós também temos umas histórias muito interessantes dos luthiers. No caso, o Antônio Stradivarius, ele é um dos mais famosos luthiers, que teve sua trajetória entre o século XVII e XVII. E aí, ele fabricou vários instrumentos, né? Foi 1000 e poucos violinos só que ele fez ao longo da vida, né? E
não sabemos se foi o tipo de verniz, envernizamento que ele utilizava, se foi o local no qual era produzido os instrumentos ou o tipo de madeira. Isso aí ficou como se fosse a receita secreta. Pois é. Que fez com que esses instrumentos tivessem uma sonoridade maravilhosa, que até hoje são bem renomados. Então, esses violinos, eles valem milhões. Caríssimos, né? Eu estava vendo, inclusive, uma reportagem falando que teve um violino de 1679, que ele foi leiloado, acho que em 2022, se não me engano. Sim. Por 11 milhões de dólares. Nessa Ou faixa seja, de preço. mais de 50 milhões de reais. Sim. Um violino, gente. Pensa bem, né? Que assim, é que nem a Lívia falou, a questão é a raridade, né? É um violino que foi feito pelo próprio Antônio Stradivari. Então, assim, ao longo do tempo se perderam alguns, né? E acho que parece que, pelo que eu vi, hoje no mundo tem no máximo uns 500 violinos. Sim, se tiver né? 500. No mundo inteiro, né? Porque é o seguinte, tudo é a forma de cuidado, porque o violino, nessa época, pensando no século 17, 18, ele era um instrumento que era participante de orquestras, cameratas, músicas de câmara. E nós não tínhamos um som, um computador. Então, as músicas que eram produzidas eram feitas ao vivo. Então, essas pessoas, esses músicos, eles trabalhavam em grande escala. Eles estavam toda hora com o instrumento. E acaba que, pelo uso, pelo tempo, eles vão se deteriorando. Acaba que esses 500, se tiver 500 violinos Stradivarius que ainda restam, eles são guardados a 7 chaves. Virou relíquia, né? Virou relíquia, sim, patrimônio mundial. Então, no caso, eles saem do recinto onde eles estão, nos museus que eles estão, que na Itália tem um museu só de violinos. Olha só. Que bacana. E vão em carro forte, com segurança, para aquele solista que vai tocar em determinado evento, numa orquestra, tocar, saiu já guarda para manter, Sim, né? Para manter, né? Para preservar, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho da estrutura do violino aí, quais são as suas partes, como é que é a sonoridade dele? Certo, como eu disse, o violino, ele é um instrumento de cordas friccionadas e ele tem uma família, que no caso engloba o violoncelo, a viola clássica, a viola de arco, não é a viola dedilhada, não. Não é a viola sertaneja, não é a viola brasileira, não é a viola do Tião Carreiro Pardinho, Tony Tinoco, não é outra viola. É a viola clássica, que também é de arco, é um pouco maior, é bem parecida com o violino até. Ela é em pé também, né? Ela é de nós tocarmos assim, né? Apoiada no queixo. Apoiada também, tá. O violoncelo, o violoncelo, né? O violoncelo apoia no chão e o contrabaixo acústico. O contrabaixo acústico, ele é aquele primo de terceiro grau, porque... Do baixo. Isso, que foi adotado pela família de cordas friccionadas. Porque a afinação dele não é em quintas. Ele também tem 4 cordas, ele também é utilizado, tocado no arco, mas a afinação, a distância entre uma corda e a outra, de notas, não é uma quinta. Então, aí, ele é utilizado, mas ele... tem essa pequena briguinha aí familiar. Mas os outros também têm 4 cordas? Os outros, todos são 4 cordas. Todos são. Aí no caso, no violino específico, somos as cordas, começando pela mais grave, a Sol, a Ré, a Lá e a Mi. O violoncelo e a viola, eles são uma oitava abaixo. Então, é a corda Dó, corda Sol, corda Ré e corda Lá. Então, nós temos diferença de uma corda. O violino, como ele é mais agudo, ele tem a corda Mi e não tem a corda Dó, que é a corda grave. Violoncelo e a viola têm a corda Dó e não tem a corda Mi. Também muda entre eles. O violino, ele lê em clave de Sol, que é a clave mais conhecida. Que é igual a do violão. Que é igual a do violão. E as cordas do violão também, Mi, Lá, Ré, Sol, Si. Isso. Só não temos Mi? a Si. Não temos Mi, Lá, a Ré, Si. Sol Isso. E Mi. Isso. Aí, no caso, a viola lê em clave de Dó, que é uma clave um pouco mais grave. O violoncelo lê em clave de Fá. Mas ele também pode ler tanto a clave de Sol como a clave de Dó. Então, o violoncelo, ele engloba todas as claves.
No violino em específico, nós também temos a voluta, que é essa volta que tem, onde fica presas as cravelhas, que a gente afina o instrumento. Como você mesmo disse, o violino tem 4 cordas. Corda Mi, Lá, Ré e Sol. Começando pela mais aguda agora. Temos o braço, onde a gente apoia a nossa mão para estar tocando. Essa parte preta em cima do braço, nós temos o espelho, que ele é feito em ébano, por isso que ele é preto, é uma madeira preta. Temos também o tampo superior e inferior, que é onde tem a caixa ressonante. Temos uma parte muito importantíssima que a gente não consegue ver nesse momento, porque ele está dentro do violino, que chama alma. Alma? É um pedacinho de madeira. Tem alma, gente, tá vendo? Tem alma, Chique. gente. É um pedacinho de madeira que ele fica preso entre os Fs e o cavalete, que é essa madeira branca que está apoiada às cordas. E o que acontece? Por que chama alma e por que é tão importante para o instrumento? O violino, ele tem a caixa ressonante, no qual vibra os 2 tampos, certo? Para ter a conexão entre o tampo superior e o tampo inferior, essa alma liga os 2. Então, ela vibra. E é aí que é produzido o som. Entendi. Porque aí o som vem, entra, passa vibrando. E essa ressonância, ela acontece na alma. E aí, o som ressoa pelos Fs, que são essas aberturas. Nós bacana, temos a queixeira, que é onde a gente apoia o nosso queixo. O estandarte, que fica preso à corda, que ele está bem próximo à queixeira. Temos o botão também, que ele fica nessa partezinha aqui do tampo. A espaleira, que a gente apoia aqui no ombro. Tem gente que toca com a espaleira, tem gente que toca sem. Eu sou das adeptas à espaleira, que fica um apoio mais confortável no instrumento. E não podia faltar, que é muito importante, o nosso arco, que ele é constituído de crina de cavalo. Temos também os arcos sintéticos, mas os melhores são os de crina. Que ele tem o parafuso. Que é tipo essa cordinha, isso, né? Essa parte aqui é crina de cavalo. Que legal. Aqui, gente, ó. Aí, mulher. Seria essa parte aqui, Essa né? parte aqui do instrumento é crina. Olha Temos o varão, a vareta. E esse parafuso, que é onde a gente afrouxa a crina. Ela tem uma regulagem também? Tem. Ah, que legal. E aperta. Olha, interessante. Vocês estão vendo que o arco, ele tá branquinho. E o que é isso? A gente, para poder estar tocando o instrumento, quando eu compro um violino, e aí eu vou montar ele, montei tudo certinho, afinadinho, e vou passar o violino nas cordas. Se eu não tiver determinado tipo de substância, que eu vou falar daqui a pouco, passar o arco da forma que eu peguei na caixa e passar, não vai sair som nenhum. Olha só. Ô, louco. Porque a gente tem uma pecinha muito importante que chama breu. O breu, ele é tipo uma cera. É uma substância que a gente passa no arco, na crina, para poder gerar atrito entre a corda e o arco. Porque se eu não passar, não vai sair som nenhum. Olha só. Tem até alunos meus que falam, Lívia, eu comprei o violino, mas o arco tá estragado. Já veio com defeito. Já veio com defeito, né? Eu vou falar assim, mas você passou o breu? Aí ele, não passei. Tá vendo? Então é por isso, gente, detalhes, porque quando a gente compra o instrumento, ele vem novo, né? Então não tem o breu. Então como que eu vou gerar atrito? É como a gente... um cabelo, né? A crina é o cabelo do cavalo. E aí, se a gente não arruma ele, não passa um creme, não passa um gel, ele fica tudo eriçado. Mesma coisa o arco. Coisa, né? Olha só que interessante. É bem interessante. Muito bacana. E é uma coisa que a gente nota no violino, que é com relação aos outros instrumentos de corda, tipo violão e tal, guitarra, né? Ele não tem os trastes, né? Não, ele não tem. Isso daí é muito interessante. Por quê? Quando a gente vai tocar um instrumento, principalmente o violino, a gente tem que prestar muita atenção na nossa audição. Por quê? Como a gente não tem os trastes, a gente não consegue ter tanta precisão onde que está determinada nota. Pois é. Então, a gente tem que trabalhar o ouvido. Caramba, hein? Ai, Lívia, mas assim, eu não tenho uma audição tão boa, meu violino... não sei se eu vou conseguir tocar bem o violino por conta disso. Quando a gente ingressa numa aula de violino, quando a gente começa os estudos do instrumento, é lógico que a gente precisa facilitar o aprendizado. E aí, nós colocamos marcações no primeiro e no terceiro dedo.
Então, o violino, ele fica com 2 trastezinhos. Aham. Que a gente coloca uma A pessoa fita começar para poder trabalhar trabalhar a visão e a visão ao mesmo tempo. porque a gente tem a formatação da mão. Então, quando nós estamos tocando o instrumento, a gente tem as formas. Você mesmo sabe, né? Quando a gente Sim. está tocando os acordes, a gente tem determinadas formatações. Claro. No violino é a mesma coisa. Só que muda que o violão é um instrumento harmônico, então ele consegue tocar os acordes. E Já o violino não é tem um isso, instrumento né? melódico. Então, a gente toca as melodias, nós somos os solistas. É os solistas, né? E aí, o violão tem os trastes por conta disso. A gente consegue estar fazendo as pestanas. Já o violão, na verdade. Já o violino, ele não tem, porque a gente consegue... Os comas sonoras deles, eles são muito próximos. Então, dependendo do clima, a minha mão vai ficar um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Então, no inverno, as cordas ficam mais tensas, né? Porque tá tudo muito frio. Então, elas ficam mais próximas. Olha só. No verão tá mais calor, a madeira dilata. E aí, os meus dedos vão ficar... Isso daí é questão de milímetros, é né? bem Porque pouco. Vai não dá ficar um nem pouco mais para frente. Então, as cordas afrouxam. Então, a gente tem que... O violino é um instrumento muito temperamental. Então, nós temos que prestar atenção nisso. E é por conta disso. Também, algumas técnicas, que nem o glissando, que a gente faz. Quem? Glissando. Glissando é o rapaz que te ajuda, não? Pode-se dizer. É uma técnica que nós fazemos no Gente, violino. o glissando não é o auxiliar dela. É Não, uma não é meu técnica, auxiliar. viu? Presta atenção. Mas você acaba me auxiliando. A gente coloca o dedo em determinada nota mais grave e puxa para fazer a nota mais aguda. Olha Então, só. ele vai soando todos os comas. Então, ele vem e faz o glissando. Isso se chama glissando. Glissando. Caramba, que nome, hein? Chique. Olivia, e aí, saindo um pouco da questão do instrumento em si, né? Certo. Assim como aconteceu com você, aliás, parabéns ao seu Gilberto por ter, né, descoberto aí ficado atento e percebeu, né, que a Lívia tinha essa vontade, esse instinto já de tocar um instrumento e não só descobriu, mas incentivou, né, levou para o conservatório, teve junto dela apoiando e tal. Isso é muito importante. Por que é importante, então, os pais ficarem atentos aí e incentivar as crianças, né, a desenvolver seus talentos? Então, agora eu vou citar para vocês um educador que eu acredito ser muito importante. Ele tem uma história magnífica, que tem o livro Educação é Amor. Ele chama Suzuki. Ele é um japonês que foi violinista, professor de violino, lá no século XX. 1970, 60, por aí. E aí, o que ele fala? Ele fala que para a gente estar aprendendo um instrumento, qualquer outra coisa na vida, a gente tem que facilitar. E como que a gente aprende? No caso, quando a gente aprende nosso idioma mãe, no caso o português, Sei. a gente já nasce, as pessoas estão falando, e aí a gente tem esse contato desde a barriga. Auditivo, né? Auditivo desde a barriga. Então, nós temos vários estímulos que são despertados a nós. Mesmo e aí nós no útero. vamos aprendendo isso naturalmente. Não é algo forçado. Porque é a todo momento e nós vamos imitando. E, no caso, o instrumento é a mesma forma. Ele acreditava que quando a gente introduz esses estímulos desde o começo, desde a criança novinha, essa criança vai absorvendo esses estímulos e vai se facilitando o aprendizado. Então, no caso, ele percebia que os irmãos mais novos dos alunos deles, que os nenenzinhos, que quando iam para a aula já estavam balbuciando as notas, cantarolando as melodias que os irmãos estavam estudando. Olha só. Então, isso também eu já percebi com as minhas irmãs. Elas, quando estavam tocando, elas lembravam a melodia de tanto eu estar tocando. E aí ele percebe que, desde o começo, quando você introduz
esse aprendizado para a criança, ela vai tendo esse contato e vai se facilitando o seu aprendizado. Só que para isso acontecer, é muito importante o papel da família. Porque quem que vai introduzir isso? Vou voltar ao depoimento do meu pai. Meus pais não são músicos. Minha família não tem ninguém próximo que toque algum instrumento. Olha só. Então, mas ele teve um papel muito importante, meus pais, minha família, de me incentivar, de levar ao conservatório, de pedir para mim estar estudando, de acompanhar minhas apresentações, estar presente. Que é muito porque não adianta nada, você vai e obriga, olha, você tem que estudar instrumento. Enfim, você ir à força... E você não tem nenhum aquele incentivo de apresentação, cadê a família? Sozinha, né? Aí a criança tá lá sozinha, tem uma frustração, porque ela não vai poder mostrar para aqueles que tanto amam. Porque o orgulho dela é mostrar para os pais. Exato. Como não vai poder mostrar o que ela trabalhou o ano inteiro. E aí vem essa parte do orgulho, do eu, que é trabalhado, que acaba sendo fragilizado. Então, é muito importante... o contato das famílias, o incentivo, o apoio, seja um pai, uma mãe, uma avó, um tio, os amigos. Os irmãos. É muito importante, os irmãos, sim. Com certeza. Então, Lívia, e assim, a gente tem, né, em casa uma... Pessoalmente, a gente sabe como é que isso funciona, porque também a Júlia, né, a nossa filha, também despertou, não, assim, apesar que ela gosta de cantar, canta muito bem, inclusive, mas para cantar tem vergonha de cantar. Mas também, desde pequenininha, a gente descobriu, ela tinha vontade de dançar. Né? A princípio, né, quando ela era pequenininha também, ela fez balé. Mas ao longo do tempo, e a gente, como você falou, a gente também estava sempre presente nas apresentaçõezinhas, desde a escolinha e tudo mais, e até uma apresentaçãozinha de fim de ano lá e tal, a gente estava junto. E isso foi incentivando ela. Depois, né, de algum tempo, quando ela foi crescendo e tal, ela foi descobrindo que o negócio dela não era o balé, era jazz, né? Mas prosseguiu, né, no talento dela de dançar. Tanto que hoje ela está fazendo curso de dança em São Paulo, né, numa escola de dança lá. E também continua fazendo aula aqui na escola de jazz que ela começou. Mas dá aula hoje, dá aula no Colégio São José, em uma outra escola, dá aula na Polimúsica, enfim. Então, ela hoje vive disso. É um orgulho, né? E a gente também sempre acompanhou as competições de final de ano, apresentação, as apresentações de final de ano. Teve uma apresentação, inclusive, que ela foi a personagem principal, né? E a gente foi, assim, um orgulho pra gente, né? Porque ela sendo a principal da peça. Sim. Então, assim, realmente é importantíssimo, pais, vocês ficarem atentos a isso, que nem a Lívia falou. Mesmo que os pais dela não tenham esse talento artístico ou pra música, mas eles perceberam e incentivaram ela. Então, se você é uma pessoa que canta, que toca algum instrumento e percebe, incentive. Mas se você também não tem problema. O importante é você ficar atento. E assim, o talento, às vezes, não é para o que o pai gostaria que a criança fosse. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou engenheiro. Eu queria que meu filho fosse. Tá, mas... o talento é uma coisa que não tem como a gente... já vem com a pessoa, né? Sim. Já vem, às vezes tá ali na criança, só falta um despertar. E não adianta a gente, que né, ali falou, não adianta a gente forçar a criança a ser o que de repente ela não é. Ou que ela não vai ser o norte da vida dela. Não é por ali que ela vai querer, vai ser feliz, ou pior, né? Às vezes ser um péssimo profissional porque o pai queria que ela fizesse faculdade tal. Então, fica esperto com isso, né? Incentive a criança, ela vai crescer e ela vai decidir a vida dela. Exatamente. Se ela, de repente, despertar para a música, para as artes, de forma geral, né? E quiser seguir essa carreira, ótimo. Qual é o problema?
não é não? Então. Agora, às vezes, depende lá na frente, ela também pode perceber que é só uma vocação que ela quer, às vezes, para extravasar, para ter um lazer, uma coisa bacana e fazer outra coisa também. Tudo pode acontecer. Uma coisa não bloqueia a outra, não né? bloqueia a outra, exatamente. O importante é, assim, deixar livre, né? Se for para ser o talento... A gente vê aí na mídia, né? Os artistas famosos, os cantores famosos... Aconteceu a mesma coisa. Despertou lá a criancinha e os pais incentivaram, né? Sim. E de repente, hoje são famosos, vivem disso, né? Então, assim, o importante é a gente descobrir o talento e incentivar, né? Sim, com certeza. Pessoal, e para que esse podcast cresça cada vez mais, é importantíssimo a gente ter o seu apoio, né? Ou seja... Se você quer patrocinar o podcast, nós também temos esse espaço para você, tá? E eu já vou dando uma dica aqui. Se você precisa de filmes para publicidade, se você precisa de filmes para o seu casamento, para o seu evento, você pode contratar a 2A Filmes, que é a nossa produtora, que também é responsável pela produção aqui do podcast, tá ok? Então, nós estamos à disposição aí, a nossa produtora está à disposição para você que precisa aí de institucional para a sua empresa. Se você vai casar, precisa aí de uma filmagem para o seu casamento. Se você vai precisar de uma produção para o seu evento, seja lá qual for a sua necessidade de produção de vídeo, a 2A Filmes está à sua disposição, tá ok? Então, tá aí na tela para você. 2A Filmes, siga-nos nas nossas redes sociais e entre em contato conosco, ok? Olivia, e qual que é a importância da educação musical na vida das pessoas, né? Tanto crianças como adultos. Sim, é até uma experiência interessante. O primeiro ano que eu dei aula no conservatório, eu dava aula de manhã e à tarde. Então, eu dava aula para as crianças e o comecinho da adolescência. Então, era de uma faixa de 5 para 6 anos, até uns 15, 16 anos no máximo. Esse ano, eu trabalho de tarde e à noite. Então, eu comecei a dar aula para os adolescentes, tenho algumas crianças, mas mais para os adultos. Entendi. Então, a maioria dos meus alunos são acima de 35 anos. Olha só. Então, a música, ela é muito importante para ambas as faixas etárias, desde a infância até a fase idosa. E aí, por quê? Para as crianças, a gente tem o trabalho cognitivo, o estímulo motor, auditivo, visual, trabalhar com com a personalidade, você tá entrando num palco, se apresentando, você trabalha também o desenvolvimento pessoal. Também temos a parte da concentração, do raciocínio lógico. Porque para você estar tocando uma música, você lendo uma partitura, você tem que descobrir quais são as notas musicais. E aí é uma outra linguagem que também é muito próxima da matemática. Certo. Raciocínio lógico matemático. Então, é muito importante também por isso. Para você também ter noção de responsabilidade, que você tem que acordar, você tem que estudar, porque não é só você assistir a aula, estar presente na aula uma vez na semana, e aí na outra semana tá tudo certo. Você tem que trabalhar isso em casa. Por isso também que a família é muito importante, para você estar incentivando aos estudos. Porque a cada dia que você não vê aquele conteúdo que foi aprendido, você vai diminuindo, você vai perdendo aos poucos. Porque a aprendizagem é contínua. Então, raciocínio lógico matemático, desenvolvimento cognitivo, a parte de você se apresentar, desenvolvimento pessoal, a parte de responsabilidade, isso tudo é muito importante para a criança. Legal. Para o adulto, nós temos alguns focos também que são importantes. No caso, desenvolvimento cognitivo também. Você aliviar o estresse, você desestressa. Você tem o desenvolvimento pessoal, porque você está aprendendo uma música, algo novo. E quando você... Realização pessoal. Você se realiza, você aprender e você conseguir tocar alguma música. Também a parte de concentração.
Porque a todo momento nós estamos recebendo vários estímulos. O celular que está... O trabalho, que agora, próximo do celular, a todo momento, você não consegue desconectar 100% do trabalho. Tudo é no celular hoje, né? Enfim, a nossa sociedade, ela exige muito de nós. Sim, e a partir stress. do momento que a gente você reserva um tempo para estar focando em si mesmo, é, sim, encantador. Você conseguir tocar um instrumento, você concentrar, você relaxa. Tem alguns alunos que falam que é a terapia deles. Aí, ó. E realmente nós temos essa parte na música, tem um ramo chamado musicoterapia. Musicoterapia, né? Que aí a gente trabalha esses estímulos com a música. Parte dos idosos, a gente trabalha a memória, desenvolvimento motor, porque tanto no qualquer instrumento você consegue desenvolvimento físico-motor, trabalhar a questão dos dedos, a forma, então tudo isso exige muito da pessoa e aí nós vamos trabalhar. A memória, desenvolvimento pessoal também, porque às vezes é um sonho que a pessoa não teve oportunidade de estar trabalhando isso quando jovem e agora nós estamos trabalhando, é muito bacana. Então, para todas as faixas etárias, a música tem o seu papel especial, não bloqueia o seu trabalho. Então, não necessariamente você vai aprender um instrumento quando criança. Nós temos vários exemplos disso, que você vai seguir isso no ramo profissional, ou você pode ter esses dois ramos. Tenho vários colegas meus que são médicos, psicólogos, engenheiros, advogados, que começaram na música. Olha só, então, que coisa. E não largaram a música por conta da sua profissão. Pois é. Da sua primeira o que eu falei, profissão. às vezes mesmo que você não vá seguir a carreira musical, né, ou de alguma forma, mas serve como um apoio, como uma forma de relaxar, de descontrair, Sim, né? com certeza. Bacana. Também temos algo muito importante também que não podemos deixar de falar, que é também a gente trabalhar a cultura brasileira, a cultura musical. Pois é. Que quando a gente vai aprender um instrumento desde pequeno, isso é muito importante também na escola regular. Os professores de artes, professores regentes de turma, introduzirem a cultura brasileira, as músicas clássicas, Tom Jobim, Caetano Veloso, enfim. MPB, Luiz Gonzaga. A gente vai trabalhando, porque, puxar a sardinha agora para o conservatório, quando nós temos o curso de educação musical, ele não vai ter só a aula de instrumento. Ele vai ter aula de canto coral, percepção musical, teatro, artes visuais. Então, ele vai ter essa gama toda artística. Sim. Ele vai aprender várias Artes possibilidades, geral, sim. né? Exatamente, focado no instrumento, mas você também tem as aulas coletivas. E aí nós vamos trabalhando também a música, a cultura brasileira, a cultura musical. Temos também os clássicos que não podemos deixar de falar também, que são Vivaldi, Mozart, Bach, Schubert, Corelli, enfim. Tudo isso é muito importante para a gente estar trabalhando, porque senão essa cultura essa música muito importante vai ser perdida ao longo do tempo. Porque se a gente não apresenta isso para a nova geração, como que ela vai ter o contato? Infelizmente, hoje ainda tem um grave problema, né? Não que a gente viu, gente, a gente não está criticando os outros estilos musicais atuais, mas a gente percebe que se perdeu aquela coisa do gosto por outros estilos musicais e mantê-los, né? Sim. Que nem você está falando, por exemplo, MPB, o próprio samba, que é uma coisa bem brasileira. Lógico que o samba ainda, né, principalmente na época de carnaval, ainda é forte. Mas também, de um modo geral, até o sertanejo ele se adaptou. Sim. O sertanejo saiu do sertanejo raiz, né, de viola e tudo mais, e migrou para um sertanejo, hoje chama a rocha, enfim, tem outros. Universitário. O sertanejo universitário, que mudou. O próprio estilo sertanejo se adaptou. Então, tipo assim... tem um outro detalhe também, né, Lívia, que a gente percebe. Além dos estilos musicais mudarem ao longo do tempo, ainda tem uma outra situação, que é mais complicada, eu acho. As letras.
Antigamente se preocupava muito com a poesia da música, com a letra da música, que ela encaixar bonitinho ali, a rima, rimar a primeira e segunda linha, a primeira e a terceira. Hoje não se preocupa nem com a letra. Tem letra de música aí, gente, que assim, desculpe, mas não tem nem pé nem cabeça. É complicado, uma coisa, assim, é uma situação absurdo, complicada. Né? E detalhe, além de tudo, as letras, a maioria levam para sensualidade, né? É muito apelativo, né? Apelação mesmo, né? E parece que se tornou assim, todo mundo é obrigado a fazer isso. Mas por quê? Né? Podemos até fazer um parêntese. A música, enfim, todos os ramos artísticos, eles despertam sentimentos. Então, se a gente toca um instrumento e não desperta nenhum sentimento, tem algum problema. Tem algo que precisa ser trabalhado. Porque nem sempre uma música ela vai despertar um sentimento feliz. Claro. Ela pode despertar uma raiva, uma tristeza, uma emoção, visto pro Os sertanejos passado. mais antigos eram melosos, né? Era só choradeira e tristeza. Perda, e perdi. enfim. Ai, te perdi. Né? Aquela coisa bem... Mas assim, despertou. Despertou uma emoção. E para algumas pessoas serviu, né? Exatamente, No caso, isso sempre esteve com a música. Se a gente for parar para pensar, música, a emoção, né? voltar um pouco atrás, nós temos, que nem você falou sobre rimar a primeira com a terceira, a segunda. O encadeamento musical, que é quando a gente vai produzindo as melodias, que no caso não necessariamente precisam ser com alguma fala, alguma escrita, mas sim só um instrumental. Bach pensava muito nessa questão de transformar as emoções e como que a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais precisa. Então, se você for pegar as melodias dele, você vê assim, nossa, que bagunça, que é isso? Tem alguns encadeamentos, as fugas de Bach. Nós podemos até colocar algumas aqui depois de exemplo, que ele vai trabalhando um instrumento, tá tocando uma coisa, aí... Vamos supor que é um concerto para 2 violinos. Ele tá tocando uma melodia, o outro instrumento tá tocando uma outra, nada a ver com o primeiro, mas as duas se cruzam. Que coisa, né? Tudo que percepção, né? Tem um ramo na música que chama encadeamento musical. Os modos dóricos, melódios, frígios, mixolídios. E tudo isso que a gente trabalha nessa questão da composição, nós vamos perceber e vai gerar uma emoção. Então, eu tenho uma estrutura musical que eu vou colocar nessa composição para te deixar melancólico. Ou senão, com raiva, triste. Ou você vai sentir uma paixão. Tudo isso, na composição, a gente trabalha. E aí foi gerando as melodias, as letras, que foram trabalhando por esse nesse ramo. Mas tinha um porquê, Tem um porquê. Atualmente, nós não vemos tanto esse trabalho. Nenhuma com isso, né? Foi se perdendo ao longo do tempo. Foi. Então, tipo assim, parece que é uma obrigatoriedade todas as músicas só levarem pro sentimento de sexualidade. Né? Não dá para entender por que só esse despertar, né? Sim. Mas fazer o quê, né? Olivia, você acha que os adultos têm mais dificuldade com o violino? Ou não necessariamente? Olha, que nem eu disse, vamos puxar agora de novo para o Suzuki. Ele não fala necessariamente que as pessoas nascem com um talento. As pessoas nascem com aptidões que, quando trabalhadas, elas desenvolvem um talento. Então, cada pessoa ela tem uma sensibilidade para determinadas áreas afins. E quando você trabalha ela, você automaticamente produz um talento. Então, o que acontece? A criança, quando ela é menorzinha, ela já tem os seus 3, 4 anos e você vai introduzindo isso, gera automaticamente mais facilidade. Mas não necessariamente um adulto vai ter uma dificuldade extrema para aprender um instrumento. Que nem a gente fala, o estudo ele não é linear. Não vai adianta eu entrar... É que nem uma escola. Não adianta eu entrar
no primeiro aninho, eu faço o segundo, terceiro, e você tem um conteúdo programático e automaticamente todos vão ter que seguir aquele conteúdo daquela forma. A música, ela não é necessariamente dessa forma. Você tem que trabalhar, você vai ter umas subidas, descidas, recaídas. Sim. E aí a gente vai trabalhando isso para chegar no resultado final que você aprendeu o instrumento. Então, os adultos, a criança ela é mais enérgica, ela tem maior facilidade, elas parecem umas esponjas, você introduz um conhecimento e aquilo se expande. Só que, por outro lado, o foco dela é muito curto. Então, eu tenho que trabalhar várias coisas ao mesmo tempo, porque senão ela se dispersa e para você voltar com o foco para a criança é um pouco difícil. O adulto, não, ele já tem essa responsabilidade, o tempo dele é muito precioso, é porque ele já está interessado. Né? Então, o tempo dele é precioso. Então, ele, quando vai trabalhar, o foco dele, ele vai focado. Então, você consegue introduzir isso. Ele também já tem a responsabilidade. Ele sabe que se eu não estudar, eu não vou conseguir desenvolver. E ele mesmo se cobra, tem esse autopoliciamento. Né? Então, cada fase da vida tem a sua dificuldade. Sim. Não necessariamente é mais difícil. São dificuldades diferentes que eu não consigo estar comparando. É dificuldade de adulto mesmo. Né? Sim. É de tanta preocupação, e aí já tem as responsabilidades, e tudo isso às vezes faz a pessoa desconcentrar um pouco e tal, né? Sim. Mas é o que você falou, se a pessoa vai com o propósito e ela fala, não, eu quero isso, aí obviamente que desbloqueia, né? Tanto é que a grande maioria dos meus alunos são adultos. Então, e são todos que começaram nesse ano e saíram no final do ano tocando. Olha só. Fizemos uma apresentação no qual todos os alunos de diferentes faixas etárias estavam tocando juntos. Então, o estudo não é linear, eu não posso me comparar com o outro, porque o outro tem uma realidade totalmente diferente da minha. Mas no final, com o nosso tempo, todo mundo vai chegar no mesmo resultado. Sim, com certeza. Então, que legal, né, Levi? E assim, a gente, hoje, esse despertar que começou lá com seus 5 anos de idade, hoje você vive da música, vive praticamente do violino, né? Sim, eu dou aula no conservatório, né? Também trabalho com casamentos e eventos corporativos. E tudo isso eu tenho que agradecer a minha família por ter me incentivado e eu consegui me estabelecer e agora eu tenho minha autossuficiência com a música. Sim. Inclusive, Jo, a gente está com um projeto muito bacana que foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo, que é exatamente para isso. É para levar a música clássica para as escolas mais distantes do centro. Então, legal. no caso, esse projeto foi aprovado esse ano pela Lei Paulo Gustavo. Mas esse projeto é de quem? Esse projeto é meu. Ah, seu? É meu. Então, mas essa lei surgiu por conta da questão do Paulo Gustavo, né? Isso, da morte sim. dele, foi um subsídio que para trabalhar e apoiar os pequenos artistas, os artistas regionais, a estarem desenvolvendo seus trabalhos. Sim. Então, no caso, como que vai constituir esse projeto que eu realizei? Juntamente com os professores do Departamento de Cordas do Conservatório. Então nós temos... Digamos que é um projeto, um projeto do conservatório, mas por iniciativa... Não, é um projeto do conservatório. É um projeto à parte, que foi idealizado por mim e pelos professores, que nós temos um conjunto de cordas. Entendi. E esse conjunto de cordas, ele não depende totalmente do conservatório. Ele é formado pelos professores de lá. Sim. E aí, no caso, nós vamos desenvolver esses trabalhos de apresentação de música clássica nas escolas rurais do município. Então, legal. vão ser 2 escolas que vão ser presenteadas com essas apresentações. E nessa apresentação, nós vamos falar sobre os instrumentos, sobre como que é constituído, como que faz para aprender esses instrumentos, quais são as formas. Muito bacana. E aí, nós vamos proporcionar para as crianças que talvez não tenham a possibilidade de ter esse contato com o instrumento clássico frente a frente. Então, vai ser um trabalho bem bacana. Nossa, que legal, Lívia. Parabéns pela iniciativa Obrigada. de vocês aí, né? Porque tem crianças que não têm acesso a isso e, às vezes,
não tem condições, né? Sim. E aí, de repente, tem lá alguém que tem um talentozinho oculto ali e, de repente, uma iniciativa, assim, pode despertar, né? Com certeza. Um talento ali que, às vezes, está adormecido, né? Sim. Bacana demais. Olivia, eu acho que nossa prosa foi bem interessante para quem tem essa vontade de tocar um instrumento, né? Sim. Muitos adultos falam, nossa, que meu sonho é tocar um instrumento, né? E às vezes, como a gente falou aqui no decorrer da nossa prosa, às vezes os pais não descobriram isso quando a pessoa, né, era criança, ou por falta de conhecimento, por falta de noção mesmo, né? E às vezes a pessoa ficou ali com aquele sonho retido, né? Se tornou adulto e ficou lá com aquela vontade e tal. Então, gente, nunca é tarde, né? Embora seja interessante, às vezes, despertar isso de criança, né? Mas se você não teve essa oportunidade, não quer dizer que também que tá tudo perdido. Não. Muito pelo contrário, né, Li? Você falou, inclusive, que tem uma senhora já de... Eu tenho uma aluna que ela tem 88 anos de idade. 88, olha que belezinha. Pensa bem, que maravilha. Então, gente, nunca é tarde, né? A pessoa com quase 90 anos aí e tá lá, despertando aí o seu talento, né, musical. Então, gente, pais principalmente, fiquem atentos, né? Percebam ali no dia a dia como é que o seu filho, de repente, você percebeu que ele tem alguma um interesse, né, musical, contribua com seu filho, né? Ajude ele, incentive, né? Não vai tesourar, né? Às vezes nós temos vários recursos que não necessariamente eles são pagos, no caso o conservatório, ele é estadual, ele é um curso gratuito. Então, se você não tem condição, às vezes, de colocar numa escola particular, né? Ele está disponível para a nossa população, para a região. Conservatório então, aí, né? é algo que é um recurso que está disponível. Está à disposição. E precisa ser usufruído, né? Claro, com certeza. Olivia, bacana demais o nosso papo. Eu acho que foi assim um incentivo aí para as pessoas, né, que tem esse interesse de despertar aí a vocação artística e principalmente a musical, que foi o foco da nossa prosa aqui hoje, né? Obrigado aí Eu que agradeço pela tua participação pelo convite. conosco aí, imagina. Eu agradeço imensamente. Se quiser fazer algumas considerações finais aí. Nossa, eu só tenho que te agradecer, Jô, pelo seu trabalho maravilhoso. Obrigado. E é isso, gente. É que nem nós tivemos essa conversa. É não bloquear talentos, não bloquear vontades, né? Claro. Há tempo para tudo. E, no caso, puxando a sardinha para nosso ramo musical, é maravilhoso, é encantador, é gratificante. E, assim, é um estudo que nos realiza, né? Claro. O intuito nosso não é dizer que você... todo mundo agora vai ser músico, né? Não é essa questão, né? Vai viver de música, não é isso. É que a gente está dizendo que o intuito nosso é despertar os talentos. E pode ser que venha a ser a sua profissão, mas se não for a sua profissão, vai ser o seu modo de extravasar, de relaxar, de ter uma diversão, de ter um lazer. Sim. Muito gostoso, né? Muito bom. Bacana demais. E, gente, já que nós estamos falando de música, eu vou ensinar você a tocar uma musiquinha, que é a do tiririlili, do sininho de notificação, né? Exatamente. Lá no YouTube tem uma ferramentinha que ela vai despertar em você a curiosidade de saber, olha, tem vídeo novo lá no canal, eu vou lá assistir. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, o que você está esperando? Se inscreve no canal, curte o vídeo, né, que está muito bacana a nossa prosa. Compartilha com todos os seus contatos, com toda a galera aí da sua família, seus amigos, enfim, os grupos de WhatsApp. Espalha com gosto, porque é assim que a gente vai crescer. E também, se você está deslocando, está dirigindo, está indo para o trabalho, está indo viajar, aproveita para você ouvir
a nossa prosa legal aqui, tá certo? Então, também, além do nosso canal no YouTube, nós estamos também no Spotify, né? Então, tá aí na tela para você Spotify, o nosso canal no YouTube, e também siga-nos em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o TikTok, porque lá a gente costuma colocar aí alguns cortes, alguns trechinhos assim mais interessantes das nossas prosas. E aí tá lá também esse trechinho para você pegar aqueles pontos mais chaves das nossas conversas, ok, gente? Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Você que vai contribuir para que o nosso canal cresça sempre mais. Então, para nós é uma satisfação tê-lo aqui conosco. E, mais uma vez, muito obrigado. E, de novo, feliz ano novo. Que este ano seja de muitas realizações, de muitas descobertas, de novos talentos, né? Que, de repente, em 2024, você vai descobrir aí o seu talento. E, às vezes, você tem um talento para música que está aí amortecido, né? Então, de repente, desperta lá, ok? Gente, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e até o próximo Prosa Legal. Valeu!